Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Vamos avançar então em nossos estudos sobre os rumos da filosofia na modernidade, para em seguida estarmos também pensando os desdobramentos da filosofia na era contemporânea. Essa era contemporânea que será uma era posterior ao mundo da modernidade. De alguma maneira vai repercutir alguns aspectos desse mundo. Havíamos visto que há uma ruptura significativa do mundo medieval para o mundo moderno. Essa ruptura foi, ao mesmo tempo, um elemento deflagrado por concepções novas de mundo, por cosmovisões diferenciadas para explicar a realidade, fora daquele contexto escolástico do mundo medieval, e é também responsável por criar um ambiente, um espaço, onde o exercício da inteligência filosófica, sobretudo, terá maior oportunidade de apresentar contradições, de discutir ideias e de fornecer outros horizontes epistemológicos de compreensão do próprio conhecimento e do conhecimento que a realidade coloca para o conhecimento. Muito bem, nós estaremos, depois de termos visto a figura de Francis Bacon e a importante contribuição que esse filósofo britânico deu a questão do verdadeiro conhecimento, denunciando ídolos do conhecimento, ou seja, elementos que tornam o conhecimento impossibilitado de expressar a sua plenitude, a sua potência maior de compreensão racional da vida e de si mesmo. Nós vamos entrar agora no pensamento e na filosofia de René Descartes. René Descartes também é um importante filósofo da era moderna, considerado, junto com Francis Bacon, um dos pioneiros dessa modernidade filosófica que aparece na Europa a partir do século XV, a partir do século XVI. René Descartes, ele nasce em 1596, na França, e vai morrer em 1650, em Estocolmo, na Suécia. Teve uma vida curta, 54 anos dedicados ao estudo da filosofia, e deixou uma marca indelével no pensamento filosófico do Ocidente. Contribuiu decisivamente para pavimentar um novo caminho para a filosofia. Claro que a filosofia não se faz a partir de uma experiência de Torre de Marfim. Ela se faz a partir da inserção do filósofo na vida social do seu tempo, na vida cultural, política e econômica do seu tempo. Com René Descartes não é diferente. Ele de alguma maneira afirma essa modernidade, mas também ele é filho dela. Apesar de ter estudado numa escola jesuíta, e ali ele teve uma formação sólida dentro da herança da escolástica, ele rompe com isso, para ir em busca de uma filosofia, segundo ele, mais veraz, mais autêntica e mais poderosa na sua competência e capacidade de realmente responder os dilemas da compreensão da vida e os dilemas da realidade. René Descartes foi um intelectual inquieto, um filósofo bastante criativo e que deixa uma marca decisiva para a compreensão dos caminhos que a filosofia vai tomar a partir da era medieval. Acaba-se uma era, um período longo de hegemonia da Igreja Católica, de hegemonia de uma filosofia cristã, de um aristotelismo cristianizado e de um platonismo também cristianizado, ou seja, uma época mesmo em que o cristianismo responde à luz da interpretação do seu sentido dentro do sistema católico por todas as questões da vida, e agora nós teremos um cenário diferente. E esse cenário eu gostaria de apresentar algumas considerações breves para que a gente faça uma contextualização do pensamento do filósofo René Descartes. Ele está, então, naquilo que eu chamo de uma atmosfera, um contexto da modernidade. Eu quero apresentar aqui 4 elementos desse contexto de modernidade. Primeiro, é uma realidade agora de afirmação da razão autônoma. A razão não está mais sob o domínio, sob o controle do pensamento religioso. A razão não está mais instrumentalizada pelos interesses de uma concepção metafísica da realidade, gestada durante o período medieval pela força política e econômica da Igreja Católica. É claro que nesse período medieval há muitos elementos que representam uma ambiguidade. Ao mesmo tempo, esse mundo medieval é marcado por um cerceamento rigoroso da possibilidade de diversidade de pensamento, mas ele também foi um período de surgimento das universidades, então precisamos
compreender com um senso de equilíbrio. Mas é óbvio que a modernidade tem um olhar crítico sobre esse mundo medieval, sobre alguns aspectos, e ela vai tentar reverter certas situações para criar melhor condição para um exercício intelectual e assim acaba por desencadear um novo processo civilizatório no Ocidente, da qual fazem parte concepções políticas diferenciadas, como o ideal republicano um pouco mais adiante, a questão cultural trazida pela reforma protestante, a diversidade de compreensão da natureza da fé cristã, o sistema econômico capitalista que ainda hoje rege as relações econômicas mundiais. Então tudo isso está ali no bojo disso que nós chamamos de aurora da modernidade, se firmando, se estabelecendo e se expandindo e dominando os cenários da vida social europeia a partir do século XV, a partir do século XVI. Então, um primeiro ponto é essa afirmação da razão autônoma. Em seguida, deveríamos falar da valorização do ideal cientificista de abordagem do mundo. Então, ciência começa a ganhar corpo como forma de conhecimento que deve prevalecer ou deve ocupar a vanguarda nas condições explicativas do mundo. Nada melhor para explicar o mundo do que o conhecimento científico. O conhecimento científico vai pouco a pouco desbancar os demais conhecimentos ou colocar os demais conhecimentos como subordinados a ele, ou então fazer com que os outros conhecimentos tenham apenas expressões de subjetividades em alguns espaços. Mas o conhecimento objetivo por excelência que dá conta da totalidade da realidade como um todo, nesse momento será uma concepção trazida desse ideal cientificista. É a ciência, então, que vai se estabelecer como força soberana e absoluta no âmbito epistemológico para concluir o que é o mundo, como se explica o mundo e como se deve repensá-lo ou pensá-lo continuamente para a construção de um ideal de sociedade, uma sociedade voltada, por exemplo, uma das ideologias poderosas que vão se apropriar da ciência para falar de progresso do mundo é a ideologia positivista do progresso. Isso tudo é a culminância de uma ideia que começa a ter o seu princípio de elaboração na modernidade e vai avançando cada vez mais para que o ideal científico fique bem estabelecido e bem consolidado. Um outro elemento importante é o elemento de solidificação de uma cultura humanista e antropocêntrica. Agora você tem o ideal do homem, o homem colocado em primeiro lugar, o homem como agente da sua própria condição de vida, o homem como o ser humano, como o centro daquilo que se deve ter como preocupação acerca da vida. Há um deslocamento claro de um ideal metafísico para um ideal antropocêntrico. Há uma perspectiva agora que não é mais dominado pela religião, mas é dominado por um senso mais imediatista do mundo histórico. É o histórico aqui agora que estamos inseridos que deve fazer parte mais especificamente das preocupações. Há um deslocamento até mesmo no mundo das ideias religiosas, de um ideal teísta para um ideal deísta, e o deísmo é um pouco reflexo dessa tentativa do homem de criar maior autonomia face aos poderes religiosos, face às ideias relativas ao mundo metafísico. E um outro elemento seria o da efervescência intelectual. Há uma efervescência intelectual agora que é viabilizadora do debate, da maior ação do pensamento filosófico racional, coisa que na Idade Média seria um pouco impeditiva. Há uma neutralização da possibilidade de diversidade do pensamento e da inteligência muito grande no mundo medieval. Ali se tem um domínio claro, os parâmetros daquilo que se sabe, se deve saber e se pode saber, estão estabelecidos de forma rígida pelo poder eclesiástico representado pela Igreja Católica. Agora, no mundo moderno, vamos começar a ter alguns elementos de diversidade viabilizadores do debate. Então, é aí que vai aparecer também a figura de René Descartes, assim como apareceu a figura de Francis Bacon. Então, na próxima aula, no próximo momento, estaremos falando mais especificamente da filosofia de René Descartes.